Para a palestra, cenários do agronegócio para 2024-2025 e ferramentas da Bolsa de Valores para os agricultores, teremos como palestrantes Marcelo Gavlik Batista da Silva. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Tem experiência no mercado agrícola, atuando na originação de soja e milho e na comercialização de ferramentas de gestão de risco pela Cargill Agrícola S.A. Know-how desde a produção ao head agrícola. Também teremos como palestrante Clériston Gavlik Pessoa. Ele é graduado em Engenharia de Controle e Automação pela PUC Paraná e MBA em Gestão Empresarial pela FAG. Especialista em Gestão de Processos Administrativos e Produtivos. Ambos os profissionais são credenciados junto à CVM como agente autônomo de investimentos. Com vocês, então, nossos palestrantes, Marcelo e Clériston. Muito boa tarde. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os presentes, os espectadores aí dos canais, todo mundo assistindo a live aí, a família toda em peso. E parabéns pelo evento. Como vocês já bem falaram, o Brasil ele é referência mundial de produtividade. Da parte da porteira para dentro, nós somos referência para o mundo. E eu sempre gosto de falar que... Só um pouquinho. Na faculdade, que provavelmente todos os agrônomos já se depararam com o barril de Liebig, a lei do mínimo. E o que a gente trabalha é a aba mais baixa do barril, vocês vão ver por quê. No exemplo, no que a gente aprende na faculdade, a água dentro é a produtividade. Nós queremos elevar a produtividade. Então, o boro, o manganês e o zinco já estão no nível máximo lá em cima. E o magnésio está aqui embaixo. Então, aonde vou trabalhar para melhorar? Pensando em produtividade, eu vou colocar mais magnésio, depois nitrogênio. Não adianta nada eu aumentar o magnésio e o boro, pode até virar ser tóxico. Então, a lei do mínimo ensina para a gente que a gente deve amolar a faca no ponto mais cego, né? E aí, quando a gente deixa de olhar o líquido como a produtividade e passa a olhar o líquido como a lucratividade, afinal, é muito nobre alimentar o mundo, mas a gente faz isso para ter uma condição financeira boa, para ganhar dinheiro, para poder sustentar nossas famílias, para viver com conforto, né? Não é uma caridade. Nesse exemplo em que a gente está visando, olhando a atividade da agricultura inteira, o líquido sendo a lucratividade, nós temos aqui abas mais altas. Logística, armazenagem, a tecnologia produtiva está lá em cima. Nós somos a maior produtividade de soja do mundo. Só não somos o milho por causa da janela de plantio, né? Portos têm melhorado, devagarzinho tem melhorado, ainda está aquém, a armazenagem ainda está aquém do que poderia. Um dos fatores que ajudou a ter preços não bons, ruins no ano passado, foram esses dois fatores. Nós tivemos pouca venda antecipada, uma safra cheia e o corredor é estreito, né? A gente não tem onde guardar nem uma safra inteira da uma produção de um ano. O americano ele tem uma safra em 1.2, 1.3. A gente tem menos de 1. Então, nós temos essa dificuldade de armazenagem. Temos sim, mas isso depende de linha de crédito, de investimentos maiores, a logística e portos também investimentos maiores, depende de lobby, depende de formar a bancada do agro, fortalecer projetos de lei. E o seguro de preço é o limitante. Isso ficou muito em evidência, ficou muito claro nesses últimos 2 anos, considerando esse ano agora, 24 e 23. Nós vimos, ano passado, uma safra cheia, e todo mundo descontente por causa do preço. E esse ano caminhava novamente para uma safra cheia. De outubro para cá, o plantio no Mato Grosso não foi bem. Hoje aqui, o Sul, Rio Grande do Sul e Argentina está muito quente. E mesmo assim estamos com preços ruins. Então, o que está prejudicando o nosso setor é a falta de atividade no mercado financeiro para fazer os seguros de preço. É o fator limitante, aonde o produtor vai despender o menor esforço para ter o maior resultado. A gente já tem produtividades muito altas. Para a gente melhorar 10% a produtividade é muito esforço, é muito dinheiro, muita pesquisa, desenvolvimento,
universidades, multinacionais, todo mundo trabalhando. O clima ajuda para a gente poder produzir 10% a mais. Mas na bolsa, para você ter 10% a mais de lucratividade, para você garantir margem, é muito mais fácil o produtor estudar. E aqui a gente fala do agricultor porque normalmente ele que faz o hedge, né? Tem que fazer os seguros de preço. Muitos aqui são agricultores e produtores também. Mas também nós temos consultores que recebem em grão, né? Também tem que ficar ligado, porque você tem um fixo e vai receber tantas sacas. Você pode ter uma quebra enorme. No ano passado, o agrônomo que ia receber a comissão vinha um preço, de repente caiu 20%, 30% do preço e ele perdeu também. Então, um ano inteiro de trabalho, você perdeu 20%, 30% do seu bônus. Então, os agrônomos consultores, além da remuneração, eles também podem fazer parceria com a gente, nós estamos abertos a isso, a ajudar o produtor a fazer a parte da comercialização, o hedge também, porque é mais um serviço, mais uma solução que ele está entregando para o agricultor, para o cliente. Os agrônomos comerciais, que é a grande maioria, pessoal de revenda, de cerealista, de cooperativa também, do comercial, também é importante estar ligado nisso, porque se a gente tem um ano ruim, o crédito não roda bem, não vende máquina, dá problema na hora da parcela, a troca, reduz a tecnologia, que é o que a gente pode ver no milho aqui para frente. Então, o nosso estado é muito ligado ao agro, o Centro-Oeste também, o Brasil inteiro é dependente do agro, é o agro que sustenta a nossa balança comercial. Com certeza o nosso sucesso para sair, fazer o plano econômico, o plano do real e ter uma certa estabilidade fiscal e financeira é graças ao agro. Se a gente não exportasse o que a gente exporta, o país estaria quebrado há muito tempo. Então, não só o agricultor, nós como agrônomos temos que trabalhar para plantar essa sementinha na cabeça do produtor, para ele poder enxergar que, se a gente for ver, o gráfico da soja balcão, aqui no oeste do Paraná, de 2020 até recentemente. Quem sabia que, começo de 2020, que estava R$90, quem não vendeu nada para 21 e segurou porque sabia que ia subir? Dificilmente alguém sabia que isso ia acontecer. E depois, quem falou para 21 para 22, pô, 160 é pouco, eu vou vendendo 200. E aí, quando bateu 200, foi e vendeu tudo também, não segurou nada porque sabia que dali não passava. Ninguém sabia disso. E agora, ano passado, quem previa que ia dos 150, 160 para 120 e esse ano para 104? Ninguém sabe para onde vai o mercado. A gente consegue traçar cenários, né? Bom, temos esses fatores altistas, esses fatores baixistas, cada um no seu time. Às vezes uma notícia entra, inunda o mercado, ele vai para um lado, daqui a pouco outra notícia vem e vai para o outro. O mercado ele é muito dinâmico, ele trabalha muito com expectativas. Uma hora ele está trabalhando uma alta e de repente já vira e já a curva para frente das commodities já está lá para baixo. Os fundos entram vendidos também na Bolsa de Chicago, então tem um monte de fator. Então ninguém sabe para onde vai o mercado, essa que é a verdade. E o nosso trabalho não é adivinhar. O nosso trabalho é enxergar no mercado oportunidades, principalmente vendo a curva futura, os juros, a curva do dólar para frente, o prêmio como que está em cada vencimento, olhando correlações entre commodities, olhar tudo que tem no mercado financeiro a nosso favor, comparar com a nossa região, Brasil com os Estados Unidos, comparar isso tudo para achar oportunidades para o produtor poder garantir um preço mínimo. Né? Porque se você não está na bolsa, ou você vende ou não vende. Fiz a troca, ou seja, eu já vendi. Né? Se o preço subir, o meu custo não vai diminuir, já travei. Se eu não vendi, é sim ou não, sempre, é binário. Então, se o preço cair, eu não vendi, eu perdi. Foi o ano passado, todo mundo segurou e o preço caiu. E nesse ano aqui, provavelmente, muita gente vendeu e não participou da alta. Então, o agricultor, ele ou está vendido ou não está. Por mais que seja em partes, né? Ele pode estar vendido em metade e não vendido em metade. Mas daí se caiu, ele perdeu com metade, se subir, ele não participou com a outra metade. Então, a única forma de você garantir um preço mínimo e participar da alta é com a bolsa. Tem aquele sentimento de, mas isso aí é especulação, isso aí é especulador, enfim. A única forma de você não especular é com a bolsa. Porque senão ou você vendeu ou não vendeu. Ou você não quer que caia, ou você, agora que eu já vendi também, se subir é sacanagem, né? Isso acontece muito. Então, o mercado financeiro, por mais que existem especuladores, ele é um contrato volátil. Olha a sua produção no balcão, o quanto que ela oscilou também.
De 130 para 120, de 129 no começo do ano para 104 agora. Você, tudo bem, eu deixei minha saca lá, minha produção depositada na cooperativa e não vendi. Você não realizou prejuízo. Mas se for ver a marcação a mercado, né? Se for fazer conta de quantas sacas você tem, você perdeu dinheiro, você está perdendo hoje. Você pode não realizar hoje. E o mercado financeiro é assim também. Ele oscila e dá sempre oportunidades para a gente. Então, o que a gente olha para estar ajudando nessa tomada de decisão? Correlações, principalmente. Correlação histórica entre soja e milho. Pega a saca de soja e divide pela saca de milho. Aqui, ó, de janeiro de 19 até recentemente. A gente pode ver que esse gráfico ele fica mais ou menos ali no equilíbrio 2,2 a 2,4. Principalmente para os americanos também essa correlação. Agora, no mês de fevereiro, o americano vai decidir o que ele vai plantar, soja ou milho. Então, você pega, divide a soja pelo milho lá na Bolsa de Chicago. Se dividiu da vez aqui, vai dar uma correlação, mas tem que olhar lá o novembro contra o dezembro. Divide lá e vocês vão ver o que é mais lucrativo para o americano. Se tiver acima de 2,4, ele tende a plantar mais soja, porque está dando mais lucratividade para ele. Se tiver abaixo de 2,2, já temos que ter, tendência de aumento de área de milho. No ano passado, nessa época do ano, a relação soja-milho estava favorável para o milho. O que aconteceu? O produtor americano aumentou a área de milho e reduziu a área de soja. Então, aqui também no Brasil, o produtor brasileiro ele não compete área, uma cultura com outra, mas ele compete espaço de armazenagem. Compete, quando você vai vender para fazer caixa, você vende um ou outro para quem tem os dois. Então, são commodities correlacionadas, seja por competição de espaço ou de área de cultivo. Então, a gente sempre olha, por exemplo, se uma saca de soja estiver comprando mais de 3 sacas de milho, a soja está muito cara em relação ao milho. Se eu tenho as duas, o que eu faço? Eu vendo soja e eu posso comprar um seguro de alta na bolsa, no milho. Porque se for para subir, o milho tende a subir mais. Até no ano passado, a gente teve aquela fala no evento sobre culturas de inverno, que eu mostrei. Olha a relação trigo-milho nos Estados Unidos. O trigo estava no preço do milho. Isso não é normal. Eu vou mostrar mais para frente de novo aquele gráfico. Então, o que a gente faz? Bom, o Brasil estava com aquele cenário. Estoques cheios, não tinha muito aonde colocar nada, silo bolsa para tudo quanto é lado. E agora? Não tem onde pôr produto aqui e os Estados Unidos estavam com uma certa folga. Então, se for para subir, qual que tende a subir mais? Os Estados Unidos. Entre soja e milho, entre milho e trigo, se for para subir, o trigo tende a subir mais. E os juros aqui era alto, então foi aquela conta. Vende trigo aqui, compra seguro de alta na Bolsa de Chicago no trigo e aplica em juros. Porque em vez de você segurar a sua soja do ano passado a 130, pegar EGF, pagar juros todo mês com o seu produto de garantia, pagar um ano de juros e vender a soja no final do ano a 130 igual. Foi o que aconteceu. E se você tivesse vendido a soja e aplicado o dinheiro da soja em juros, cada mês ia dar R$1,20, R$1,30, dependendo do que você pegar de renda fixa. Então, ao invés de você ver uma soja que você vendeu a 130, tira o juros que você pagou, virou 110, você ia ver sua soja de 140. Não é um grande preço, mas é melhor do que você segurar. Então, a gente tem que aprender sobre juros também, para botar tudo isso na conta. Então, quando a soja está abaixo de 2, comprando sacas de milho, aí o milho já está mais interessante, né? Esse aqui é o gráfico do milho março. Na Bolsa, o milho na Bolsa Brasileira, na BMF, que é B3, no caso agora foi incorporado, ele tem contratos de milho futuro. Então a gente vai ter o milho março 24 é o milho da vez. Aqui em cima tem até o código. CCM é código do milho, H março 24. A gente tem o maio também. A gente tem o julho, o setembro, o novembro, o janeiro 25. Hoje já está aberto o setembro 25. Então, o bacana da Bolsa é que ela dá muitas opções para a gente. Eu posso pensar, poxa, eu acho que esse milho sobe, mas não agora, eu acho que ele sobe em julho, novembro. Eu posso ir na Bolsa e participar da alta do milho em novembro. Eu tenho todo esse tempo para participar da alta. Então, a vantagem dos contratos futuros é que ele traz mais ferramentas e mais transparência, porque eu consigo abrir a Bolsa e saber quanto que estão pagando. Então, se no físico eu não tenho um preço ideal, eu acho que o físico está pagando pouco, e de repente eu olho na Bolsa, a Bolsa está lá acima, eu falo, opa, eu vendo Bolsa e seguro físico, certo? Então, aqui, esse gráfico, cada velhinha dessa é um dia. Se a gente for ver aqui, dezembro desse ano, do ano passado,
o milho março estava sendo negociado 75, 76 até 77 reais. Antes de virar o ano ele deu uma quedinha e depois, janeiro até dia 4 ali, ele estava indo naqueles preços. De repente ele caiu. Produtor nesse dia aqui, dia 4 de janeiro, estava olhando o balcão, R$51 aqui. E aí ele olha a bolsa, R$ 76,60. Pô, se hoje o físico em São Paulo, indicador CPE Exalc, está R$ 71,32 e o meu balcão está 51, então a minha região está trabalhando 20 abaixo. É uma referência. Normalmente isso é menos, mas como a gente produziu muito e vendeu pouco, a gente tem essa penalização em relação ao disponível em relação a outras regiões. Então, se eu estou vendo isso aqui, poxa, se o Exalc hoje está 71 e a bolsa está 76, para março, significa que vai subir mais R$5 em 2 meses e pouquinho, certo? Errado? Os preços convergem. A bolsa e o físico, eles se encontram no vencimento do contrato na bolsa, seja para baixo, para cima, seja se encontrando no meio. Então, se eu estou olhando o milho março a 77, pode ser que o físico suba do 71 para 77. Mas pode ser que a bolsa caia do 77 para 71. E o que aconteceu? Pior ainda, porque o físico caiu para 62. E a bolsa do 77 foi para 65. Então, a gente pode olhar essa curva futura favorável, com preços mais altos do que hoje, uma curva forte para cima, isso é uma baita oportunidade. Por quê? O milho da bolsa estava tão alto em relação ao preço atual que eu poderia comprar um seguro de baixa e eu estou garantindo um preço melhor do que hoje. Tem épocas que a gente consegue comprar um seguro e ficar melhor que a mercado. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha pessoal falando em 85 para safrinha aqui e a bolsa estava 100 ter alguma coisa. A gente conseguiu fazer para os clientes. A gente comprou seguro de baixa nesse 100, 98, 97. E no final, se você somar, o produtor vendeu 84, ele perdeu R$1 no físico, mas ele ganhou 10, 12 na bolsa. Então, se você for somar na calculadora, deu lá um milho de 95, 97, 98, mas ninguém nunca ofereceu isso para ele. Foi porque ele usou a bolsa. Então, ele usou a curva favorável para se colocar melhor que a mercado. Nem sempre é assim. Tem casos que a gente fica como um seguro. Eu tenho 50 hoje garantido, eu vou comprar um seguro, vou ficar com 48. Mas eu garanti 48, daqui eu não perco mais. Esse é o normal. Com as distorções do mercado, a gente consegue ter momentos que a gente fica melhor que a mercado. Então, só para mostrar mais os contratos futuros, né, que nós temos essa curva. Nós temos essa curva dos contratos. Então, aqui, o março, o maio, o julho, certo? E tem essa curva. Cada uma tem a sua cotação. Cada uma tem seu gráfico, tem seu livro de negociação. E você pode comprar o seguro que você quiser, de alta ou de baixa, no contrato que você quiser. Claro que quanto mais longe o contrato, mais caro você paga. Então, por exemplo, se eu quero comprar um seguro de alta no novembro, às vezes eu vou comprar no julho, economizo um pouquinho, chegou mais perto, eu vendo no julho e recompro no novembro. A gente tem essa flexibilidade, a gente tem as ferramentas para buscar baratear o seguro para o agricultor. Então, voltando naquele dia, dia 4/1, se a gente fosse olhar preço de Porto, R$130 a soja para entrega março, recebimento final de abril, R$130. Pela correlação histórica recente, se a gente for pegar o que o balcão está perto do disponível no Porto, daria mais ou menos isso aqui. Se eu tenho 130 no Porto, eu vou ter um balcão de 112, respeitando essa correlação. E o milho na bolsa estava R$ 76,60. Pela correlação também do que tem a bolsa para a nossa região, seria o milho de 56 a 58. Né? Menos 20 é o que está, menos 18, menos 17, seria até mais normal. Então, a gente poderia até corrigir isso aqui para 56. Se eu for dividir 112 por 56, vai dar 1,9 e alguma coisa, na relação soja-milho. E olha onde que é 1,9. Embaixo. Abaixo de 2,2 é favorável ao milho. Então, nesse caso, eu estou olhando que para março, isso era comecinho de janeiro, eu estou olhando que para março é mais interessante eu vender milho do que vender soja. Certo? E como a bolsa estava ainda melhor, eu posso comprar um seguro de baixa no milho para proteger a minha soja. Então,
essas correlações e outras coisas que a gente fica olhando, já vou mostrar a conta mais para frente para vocês como que fica ali. Tanto o seguro de milho para proteger o milho, o de milho para proteger a soja, e a gente vai descobrindo e desenvolvendo novas estratégias. A gente também está de olho nisso aqui, o Basis. O Basis é o prêmio no interior, é a diferença da nossa região, ou do porto, do nosso porto, da onde seja, contra a Bolsa de Chicago. Todo mundo que comercializa a nível grande, né, navios e navios de soja, todo mundo vai lá e faz o hedge na Bolsa de Chicago. Quando a trade compra aqui, ela faz o hedge na Bolsa. Quando a China compra, ela faz o hedge na Bolsa. Então, a Bolsa é a referência global, a Bolsa de Chicago. Então, o que é esse aqui? Basis. Em cents por bushel. Aqui é o zero. Ou seja, até 22, a gente teve momentos acima. No nosso balcão. A gente estava vendendo o balcão acima da tela de Chicago. Se eu pegasse e convertesse pelo câmbio, né, para dólar. E o ano passado, o que foi o vilão aqui? O Basis, o prêmio. O Chicago não caiu o que caiu. O que fez essa queda dos preços para a gente foi o prêmio. Por quê? Déficit de armazenagem, não tem capacidade de exportação do porto suficiente, de elevação. Tudo isso fez o produtor fazer uma safra recorde e o excesso de oferta pressionou os prêmios para baixo. Então, pensando lá naquele gráfico do começo, gráfico de ciclo de alta da soja de 20 para cá e ciclo de baixa do ano passado para cá. A gente enxerga o mercado trabalhando para alta, para baixo, normalmente relacionado à oferta. Né? Se a gente tem oferta demais, tende a cair os preços. Se a gente teve uma quebra forte no sul, tende a subir os preços. Foi o que subiu. Foi de 90 para 200. E depois a gente fez uma safra recorde, é natural que os preços caiam. Então, o produtor tem esse vício sentimental de esperar sempre mais altas. O mercado é sempre acima. Da mesma forma que o consumidor, nós também trabalhamos com consumidores, tem o vício oposto. Normalmente o consumidor acha que só cai. Se não, tem estoque demais, só cai. Os dois não podem trabalhar assim. Poder pode, mas não é interessante para o negócio dele. Não tem como ser emocional. Eu tenho que olhar, se a bolsa está me deixando colocar melhor do que hoje, eu vou comprar um seguro de baixa. E eu vou torcer para eu perder esse seguro de baixa. Porque se o mercado está projetando uma alta, eu compro um seguro de baixa e a alta vem, o meu físico vai valorizar. Imagina se o físico sobe R$20, eu paguei 3 no seguro. Eu participei de 17 da alta. Então, o melhor cenário para mim é comprar um seguro, ficar tranquilo, dormir bem, sabendo que eu não vou ter risco de não produzir o suficiente para cumprir o contrato. Né? E se eu for olhar a próxima safra, pode ser que venha um laninha. Se vem um laninha, alerta de risco climático para a gente. Se eu faço um compromisso físico e depois eu tenho uma quebra, eu tenho que renegociar esse contrato, fazer o washout, rolar para frente, pagar juros. Se eu estou no mercado financeiro, eu comprei meu seguro de baixa. Se caiu, eu vou receber da bolsa, entrego o meu físico no mesmo lugar que eu ia entregar, beleza. Somo na calculadora, vendi o físico a tanto, resultado na bolsa, liquidou nesse preço. E se o mercado dá um problema em algum lugar e o preço sobe, eu torço para perder meu seguro de alta, que é para o meu físico valorizar. Então, além da vantagem desse seguro de baixa, de você estar protegido da baixa e participando da alta, você não compromete o físico. E isso é muito interessante, porque já não basta o produtor depender de uma semente entregue no tempo, com vigor, de pragas, de doenças, de clima. A gente ainda tem o risco de não produzir, quebrar o contrato e depois ter que pagar a multa. Então, são muitas vantagens que esse mercado financeiro entrega para a gente. Então, aqui, eu olho essa conta. Se o Brasil está muito barato em relação aos Estados Unidos, o que eu faço? Eu vendo aqui e compro um seguro de alta nos Estados Unidos? Talvez seja melhor você comprar um seguro de baixa lá e segurar aqui. Porque se o nosso prêmio está muito negativo, se for para subir, o Brasil tem potencial maior de alta. No ano passado foi o contrário. A gente falava assim, se for para subir, os Estados Unidos tem maior potencial de alta. Daqui para frente, que é o que todo mundo deve estar querendo ouvir, e para 24, 25, o que a gente tem de cenário? A gente tem muitos desafios. Por quê? Assim como, normalmente, você vai ver anos que o preço sobe, quebra de safra. Anos que o preço cai, produtividade boa. E a demanda, normalmente, ela é estável com leve crescimento. Ano a ano. Você vai ver lá o gráfico da demanda de importação, devagarzinho, subindo.
Fazem 2 anos que os chineses têm decréscimo da população, morre mais gente do que nasce. Então, uma verdade, até o colega que fez a pós-graduação em agronegócio deve ter ouvido. Commodities agrícolas é demanda, é oferta. A demanda é inelástica. Pode ser que mude. Ou pode ser que a Índia venha aumentando o consumo de proteína, que eles consomem muito pouco, ainda estão crescendo a população. Pode ser que eles venham e façam o papel da China, desse crescimento. Então, a demanda é mais ou menos, né? Normalmente estável e inelástica, mas pode ser que a gente tenha um cenário diferente, mais desafiador ainda. Hoje, os grandes fundos que investem em commodities na Bolsa de Chicago, eles olham os sinais da economia chinesa, do setor de construção civil deles e veem sinais ruins. Falam que também que o padrão de consumo deles mudou. O chinês está reduzindo o suíno e aumentando a carne de frango. A conversão alimentar é diferente. Então, para fazer 1 quilo de carne de frango, é menos ração utilizada do que fazer para 1 quilo de suíno. Então, imagina, bilhões de chineses mudando 1 quilo por ano. Quanto que não muda o consumo? Né? Do lado da oferta, a gente tem os dados do Brasil, né? Que é o que está mais em aberto, é o que está mais em voga no momento. Os dados oficiais, USDA e Conab, superestimando a safra. Né? Qualquer um que roda o campo sabe que não tem como, não tem de onde tirar toda aquela produção. Mas a gente tem que entender o papel institucional, o papel institucional dessas entidades. Imagina se, ainda em novembro, o USDA falar assim, está muito ruim no Brasil, corta 20 milhões de toneladas. O mercado já ia antecipar, já ia subir. Então, assim, o papel institucional dessas grandes instituições internacionais ou nacionais é de trazer ser um colchão para o mercado. Quando cai, ele tenta segurar o preço, quando sobe, ele tenta frear. Porque não é de interesse de governo nenhum uma alta dos preços por causa da inflação, que é impopular. Então a gente tem que entender que eles são os últimos a cortar. E consultorias privadas, enquanto o USDA e Conab falam lá em 156, 157 milhões de toneladas, que começaram a 162, 163, tem consultoria privada já 149, 142, a ProSoja 135. Então, assim, qual o número deve ser? Provavelmente um meio termo isso aí. Nem na ProSoja, nem na Conab. Talvez 140 e alguma coisa. Mas a safra ainda não está consolidada. A gente tem a tardia no Mato Grosso, a gente tem o Rio Grande do Sul em aberto, que plantou mais tarde do que o normal. Né? A Argentina, até esses dias, estavam só elevando a expectativa de produção. A Bolsa de Cereais, 52 milhões de toneladas. Hoje as tradings já estão cortando, estão falando 50 de teto. Está muito quente ali. Assim como no Rio Grande do Sul, quente e seco. Temperaturas altas, temperatura de Mato Grosso aqui no sul. Então, do lado da oferta, a gente enxerga que o mercado ainda não botou na conta as nossas quebras aqui. A questão é que a Argentina pode ajudar, os Estados Unidos está muito caro, mas eles ainda têm oferta, eles vão fazer um programa menor do que o projetado se continuar nesse ritmo. Então, não tem como a gente cravar que vai subir. Existe um cenário de alta? Existe. Pode ser que continue chovendo demais lá no Mato Grosso e vai arder na soja e vai piorando ainda as condições. Pode ser que o Rio Grande do Sul e a Argentina vão mal. O Paraguai também, assim como o sul do Mato Grosso do Sul, o presidente estava falando mais cedo que ele foi visitar as áreas também, parafraseando o presidente. No começo, o Mato Grosso estava reclamando muito e o Mato Grosso do Sul, o Sul e a gente aqui, todo mundo contente. Agora inverteu. Esse calorão aqui, nível Mato Grosso, que a gente teve com pouca chuva, agora teve aborto de vagens, né? Então, tem quebra para entrar nessa conta, tem potencial de alta, sim. Mas, daqui para frente a gente vai ter definição da área dos Estados Unidos. Se a gente for dividir, está favorável à soja. Então, o americano tende a aumentar a área de soja. As exportações deles estão no ritmo mais fraco do que o desejado, do que o projetado pelo USDA. Nesse ritmo, se não acelerar, eles tendem a fazer um programa menor. Dificulta uma alta de Chicago. O Trump tá para ser eleito aí. Dia 8 agora o Supremo deles vai julgar se ele está apto ou não. Se ele tiver, ele é um franco favorito pelas pesquisas, nos estados mais decisivos, mais indecisos. E o Trump já está falando que vai voltar a fazer uma guerra comercial. Então, dá para a gente olhar. 17, 18, quando o Trump entrou, guerra comercial, a soja foi de 10, 11 para 8, 9. Então, pode ser que seja mais um fator limitante para a China, vai brigar lá, vai ser taxada, vai ter que comprar da gente. Então, nesse cenário, se for para subir, quem tende a subir mais?
O Brasil tem um potencial melhor, considerando esses cenários. O produtor brasileiro está reticente, está segurando, fazendo tudo para segurar. Então, nesse cenário, eu vou só segurar então. Então, é para subir, eu vou só segurar. E o que acontece? O prêmio sobe $1, o Chicago cai $1, você passou o ano inteiro segurando e de novo não aconteceu nada. Então, a gente tem que estar esperto. Bom, se tem esse cenário preocupante para o Chicago e talvez otimista para o Brasil, eu vou ter que vender soja na Bolsa de Chicago. Ter que comprar um seguro de baixa lá. Porque pode ser que essa soja caia mais. E aí o nosso prêmio que está aqui, ó, $2 abaixo no balcão, pode ser que vá na paridade. Se a China vier comprar forte daqui, não tiver Estados Unidos, pode ser que vá mais, fique positivo, que a gente ficar acima deles. Mas é uma gangorra. Se o prêmio estoura, tende a derrubar Chicago. Né? Então, se a gente for ficar só olhando balcão reais por saca, a gente tem muita dificuldade de capturar esses movimentos. Tem momento que o prêmio estoura, aí você vai e faz um tipo de operação. Aí o câmbio lá na frente está com uma curva favorável, você faz outro tipo de operação. Aí o Chicago chegou num topo, o Chicago chegou num fundo. Dá para olhar o gráfico lá. Todas essas oscilações são oportunidades para a gente. E cada caso é um caso. Tem que trazer, tem que conversar, tem que botar as contas na mesa para a gente entender qual que é o seu risco. Você tem que pensar mais em comprar seguro de alta porque você já vendeu demais, ou a gente tem que pensar em seguro de baixa porque você está pouco vendido e está arriscado você ter uma produção boa e ainda ter prejuízo, fechar no negativo no final do ano. Né? Então, relação Brasil e Estados Unidos, a gente olha... Aqui que eu falei mais cedo, ó, trigo, milho nos Estados Unidos. Estava lá, ó, mais ou menos aqui, ó, primeiro semestre do ano passado, estava 1 para 1. O que aconteceu? Foi para o meio da tabela aqui, ó, 1,3. Poucos meses, 3 meses depois eu voltei e eu tinha concretizado já aquela operação e ficou muito bonito. Então, dependendo do ano, se eu for comprar um seguro de baixa, eu vou comprar nos Estados Unidos, soja, milho ou trigo. A bolsa permite que a gente faça isso. Trigo balcão contra milho cepeia. Outra correlação que a gente enxerga. Tem momentos que o trigo balcão está abaixo do milho em Campinas. A gente faz um tipo de operação. A gente pode entrar vendendo milho Campinas, que está muito valorizado em relação ao nosso trigo. E se o nosso trigo está muito caro em relação ao milho Campinas, a gente pode vender o nosso trigo e comprar um seguro de alta no milho de Campinas, que é o milho da bolsa. Relação boi e milho também. Essa aqui é bem interessante. Recentemente nós tivemos vários toques aqui no 3 para 1, na época da pandemia ali. Boi, arroba do boi dividido pela saca do milho. Quando a arroba do boi só compra 3 sacas de milho, o confinamento está muito negativo. E a gente confina mais de 20% da nossa produção. Então, ou o milho cai, ou o boi sobe. Né? São derivados um do outro, são correlacionados. Nesse caso, se eu tenho milho e eu vejo essa correlação, o que eu faço? Eu vendo meu milho e compro seguro de alta no boi. Porque se cair o milho cai mais, eu já não tenho mais milho. Se subir o boi sobe mais, eu estou com um seguro de alta no boi. Né? Então, Brasil e Estados Unidos, trigo, milho, boi, soja, tudo isso a gente está de olho para achar oportunidades interessantes. E quando chegou lá em cima, ó, uma arroba de boi comprando 5, recentemente, bateu no 3, foi de uma vez lá no 5. Aí, se eu tenho boi, eu tenho que cuidar, comprar um seguro de baixa no boi. Né? Está muito caro em relação ao milho, eu sou consumidor de milho, né? Então, nas duas pontas, consumidores e vendedores têm que estar de olho na bolsa, porque essas distorções são oportunidades para você garantir margem. Né? Então, aqui, exemplos que a gente fez recentemente. Ali no dia 13/12, isso aqui exemplos reais que a gente fez para os clientes. A gente estava lá, 13/12, vendo o milho a R$ 77,00. Uma curva, um carry que a gente chama, a curva muito para cima. Poucas vezes a gente viu o milho tão valorizado em tão pouco tempo. Estava marcando 10, 12 reais de alta em poucos meses. Né? Naquele dia, o balcão estava R$50 e a bolsa 77. Íamos quebrados. E o que a gente fez? Falou assim, ó, por que você não compra o seguro de baixa? Pode ser que o físico suba? Pode ser. É o que a bolsa está indicando. Mas pode ser que não. Pode ser que a bolsa caia e o físico fique por aí. Ou o físico suba um pouco, a bolsa caia um pouco. Ou os dois caiam. A questão é que eles se encontram no final. E aí, por que você não vem aqui? Ó? Strike. Strike é o preço que protege. Né? Se eu for comprar um seguro de baixa no milho, é uma put de milho no inglês, ou uma opção de baixa, opção de venda, a gente vai ter que definir o strike. O strike é o preço que protege. Se for 77, significa que a bolsa desse meu contrato, milho maio aqui, ó, o K é o maio, abaixo do 77 eu vou receber. Se for 76, vou receber 1. Se for 70, eu vou receber 7.
Prêmio da opção, o quanto que eu paguei no meu seguro? R$ 3,70 nesse caso. Ou seja, 77 caiu 3,70, eu recuperei o que eu paguei no seguro. Daqui para baixo é limpo para mim. E o balcão naquele dia, R$ 50. Semana passada, dia 30, a bolsa R$ 64,50, o balcão R$ 48. Então vejam, a bolsa caiu mais de R$ 10. Se eu pegar os 77, tirar os 64,5, vai pagar os 3,70 do que eu paguei no seguro e ainda sobra 8,80. E eu perdi R$2 no físico. Pô, mas eu perdi. Pois é, você perdeu 2, mas recebeu 8 da bolsa. Se a gente somar um com o outro, a gente vai liquidar a 56,80. Pode olhar o balcão de lá para cá. Não te ofereceram mais que 51, 52. E você conseguiu 56,80. Certo? Porque você aproveitou a curva da bolsa para capturar uma margem. Garantiu. Poderia ser mais. Se fosse a 100, você ia perder 3,70 na bolsa, ia pegar 50 no físico, ia ficar com R$46 a mais de valorização. Então, beleza, ficamos melhor que a mercado, protegemos da baixa, mas o que a gente mais quer é comprar um seguro e perder esse seguro, quer que o preço estoure. Eu vou pagar 3 na bolsa sorrindo para eu participar de 20, 30 na alta, né? Imagina aquele ano que foi do 90, do 160 ao 200. Eu pago 3, 4, 5 sorrindo, né? E nesse mesmo dia, pessoal com soja, né? O que eu faço com a soja? Lembra que a gente olhou a soja lá para março, 1,9 e alguma coisa? É o mesmo cenário aqui. Eu posso vir comprar um seguro de baixa no milho, porque o milho já é internalizado, já tem o Prêmio Brasil, já é aqui, já é em Campinas. A soja tem a Bolsa de Chicago. Mas e se eu comprar um seguro de baixa e Chicago subir e o prêmio cair? Eu vou perder no Chicago e vou perder no prêmio, né? Então, o milho ele é mais interessante para a gente, porque ele é Brasil. Mas a soja também dá para a gente trabalhar. Tem momentos que é mais interessante. Mesma coisa. Paguei R$ 3,70 no mesmo seguro de 77 e o balcão naquele dia estava R$ 129. Dia 30, bolsa R$ 64,50, balcão da soja R$ 104. Olha o problema do mercado. Caiu R$ 25 a bolsa, o físico, o balcão. Na bolsa, eu lucrei R$ 8,80, mas como eu estou fazendo milho com soja, eu faço a mão dobrada. Eu faço 2 sacas de milho para proteger uma de soja. Então, eu vou pegar esse 8,80 e vou fazer vezes 2. Somando o que eu perdi no físico e o que eu ganhei na bolsa, eu fiquei com R$ 121,60. Ou seja, eu perdi R$ 7,40. Pô, mas eu perdi? Eu fiz a operação e ainda perdi? Pois é. Se você não tivesse feito, você ia estar vendendo a 104 hoje. Para quem tem soja, 104 hoje. Se eu te oferecer 120, você não considera vender alguma coisa? Então, essa que é a questão. O normal, o padrão do mercado é esse. Eu vou comprar um seguro, vou ficar levemente pior do que eu tenho hoje, mas eu torço para perder o seguro para subir. E com essas distorções, essas correlações que a gente estuda, tem como a gente ficar ainda melhor do que a mercado, que foi o exemplo anterior. Então, falamos um pouquinho do cenário para a soja, né? Essa dificuldade dos fatores que tendem a dar uma segurada no Chicago e esse possível, provável, que tem potencial, não é garantido, do prêmio dar uma reagida Brasil. Para o milho, a gente olhando a tabela de oferta e demanda da Conab, produção 118 milhões de toneladas, exportação de 38, consumo de 84 milhões de toneladas, sobra um estoque de 4 milhões de toneladas. É muito pouco. E o milho ainda tem a questão, redução de tecnologia, né? Produtores demoraram para comprar insumos, compraram um pacote tecnológico menor, então a gente tem menor potencial produtivo. E até então tinha uma boa intenção de redução de área. Isso, o pessoal comenta que deu uma reduzida. Então, o que se imaginava de redução de área, talvez seja menor. Tem gente que já fala que talvez nem reduza a área, que vai produzir lá o que a Conab estima. Um leve corte, cortaram, acho que 500 mil de hectare. 118 milhões de toneladas de produção. Qualquer problema que der nisso aí, ferrou a conta, né? Então, o milho é mais sensível. O milho tem mais fatores entre essa queda de braço, entre alta e baixa, tem mais fatores para altas. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar só olhando, torcendo para vir a alta? Não dá. A gente tem que capturar a margem quando ela dá oportunidade para a gente. Naqueles mesmos dias ali, no começo desse ano, primeiros dias de janeiro, o milho setembro estava 72 na bolsa. O milho
Porto, para a safrinha, estava sendo vendida a 62. Então a bolsa estava R$10 acima do Porto. Baita oportunidade. Eu venho, compro um seguro de baixa, eu vou me garantir melhor que o preço de Porto hoje. Se subir o físico, beleza. Se não subir, eu estou protegido na bolsa. Então, uma baita oportunidade da gente olhar essa curva futura. Então, pode ser que daqui a pouco suba de novo esse mercado e dê oportunidade lá no safrinha de novo. Eu vou só segurar achando que vai subir para sempre? Ou eu vou aproveitar e vou garantir? Eu garanto. Beleza. Pode subir mais. Torço para que suba. Mas se não subir, se frustrar, se de repente acabar aumentando a área, se for uma safra boa, se a Argentina produzir bem, eles estão ofertando bem. Os Estados Unidos têm muito milho, né? Tem vários fatores que podem travar essa alta. Então, o importante é a gente estar capturando a margem, aproveitando as oportunidades das distorções do mercado. Então, a Granoeste Investimentos, ela é uma empresa que trabalha com a XP Investimentos. Então, você vai abrir a sua conta na XP, vai ser no seu nome. A conta só entra e só sai dinheiro do seu nome, de uma conta sua. Você não faz Pix para a Granoeste, nem para mim. A gente é seu assessor. Você abre sua conta de investimento e você assinala a gente como assessor de investimentos. E a gente vai conversando. O que eu faço? Dá uma olhada na soja dividida, troca soja agora com KCL lá na frente. É uma troca boa, né? Daqui a pouco surge uma outra oportunidade. Olha aqui a relação soja-milho, soja-boi. E assim a gente vai. Vamos conversando. Você traz a sua situação e a gente dá uma ideia. E aí você manda o dinheiro para a sua conta de investimentos. A gente ajuda a XP a fazer esse trâmite no mercado de você vai comprar um seguro, então alguém vai te vender um seguro. Aí esse seguro vai cair na sua conta, na sua custódia. E se o seguro der dinheiro, vai cair na sua conta e você vai tirar esse dinheiro. É muito transparente. E como a gente está com assessoria, eu te ligo, eu faço a maioria das coisas sou eu que faço. É só você entender a ideia e aceitar e bater o martelo que a gente faz. Então é muito mais simples do que se imagina. Apesar de ser complexo, não é. Vai subir, pronto, acabou. Né? Tem todas essas variáveis que a gente mostrou aqui. É muito mais simples. Então, é um desafio que o agricultor, nós agrônomos, todo mundo que está no setor precisa ajudar a desenvolver esse mercado, porque é onde o agro brasileiro está sofrendo. E se o agro brasileiro vai bem, está com margem boa, está com lucratividade, toda a cadeia de negócios roda melhor e a economia do país roda melhor, dá mais sustentação para a nossa moeda também, o dólar não estoura. Então, muitos benefícios do produtor brasileiro está desenvolvendo essa parte. Então, é um assunto muito complexo, muito longo, tem vários assuntos, vários temas que a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas. O operacional é simples, mas ter as ideias, entender essas correlações, né? Entender o que é prêmio, mas como que eu vendo na bolsa, eu entrego aonde, né? Uma dúvida que tem muito. Você vende bolsa, mas você continua entregando seu físico no mesmo lugar. Você só junta na calculadora, a bolsa é tudo financeiro. Então, esses esclarecimentos e outras dúvidas, a gente tem criado conteúdo aí no nosso canal no YouTube, no meu Facebook, no Instagram do Robson também, ele faz comentários de mercado, e ali vocês podem ir estudando devagarzinho. Porque imagina, em vez da gente ficar meia hora em cada assunto, conversando, vocês vão lá, estuda em casa, fiquei com dúvida, volta, olha de novo, chama a gente, não entendi essa parte, a gente explica de novo, estamos sempre à disposição para estar ajudando o pessoal do agro. Então, para os agrônomos, além da importância de ajudar o agricultor, o agrônomo também pode vir fazer, o agrônomo consultor pode vir fazer o head dele. O agrônomo que está rodando o campo e está vendo, poxa, vai ter quebra, hein? Lá atrás, seja na soja, seja no milho. Rapaz, vai ter quebra, esse preço tende a subir. Nada impede de um agrônomo vir abrir uma conta de investimento e comprar na bolsa. Pode comprar seguro de alta, não tem? Não tem limitação. A bolsa não exige que você mostre a sua inscrição estadual para mostrar que você é produtor. Pessoa que nunca viu milho na vida, um pé de milho, está lá comprando e vendendo. Né? Isso não é exatamente o que a gente quer fazer o hedge, que é o seguro. Você vai, tem o físico, faz o seguro, é tranquilo. Mas para quem quer especular também, os agrônomos que olham no campo e falam assim, rapaz, está bonito demais, vai produzir muito, acho que vai cair. Eu posso vir com a minha expertise de mercado, que eu estou vivendo no campo, eu atendo várias regiões, eu atendo Sul, converso com gente do Centro-Oeste, do Centro-Norte, conheço gente lá no Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, eu sei que está tudo bom, eu vejo um cenário de baixa. Eu, agrônomo, posso vir especular no mercado também. Né? Também, ninguém consegue depender e viver bem de aposentadoria no Brasil, ainda mais com esses problemas que a gente tem fiscais, tributários, previdenciários. Então, o agrônomo também pode vir conversar com a gente para abrir a conta, depositar um dinheiro todo mês, aplicar em juros, que o Brasil é bom pagador de juros. Tem gente que gosta de ações, pode comprar ações de empresas americanas, que são as tops do mundo.
fazer um planejamento de aposentadoria, porque a gente tem um limite que a gente consegue trabalhar. Se você passar 20 anos poupando e investindo, você com certeza vai ter um complemento de renda, uma renda passiva muito interessante. Então, para os agrônomos, principalmente a mensagem é ajudar a fortalecer o nosso agronegócio, vindo para a Bolsa, e o agrônomo vir para a Bolsa também, para montar a carteira dele de investimentos, e estamos sempre à disposição. Pessoal que tiver dúvidas aí, pode falar que nós respondemos. Obrigado. Ah, perdão. Oi? Isso. Nós esqueci de falar, o nosso site aqui, Granoeste Investimentos, quem quiser saber mais, acessa lá, vai ter quem somos, vai ter contato, WhatsApp, tem o fixo ali. Também estamos em Cascavel, no centro, Rua Voluntários da Pátria, 1415, só chegar lá, tomar um café com a gente. Estamos sempre à disposição para conversar e tirar as dúvidas. Obrigado. Nossos agradecimentos pela palestra. Nós vamos abrir aí, se alguém tiver algum questionamento, só levantar a mão, nós levamos o microfone para que os nossos internautas possam também ouvir a pergunta. Não havendo... Obrigado pela palestra, parabéns. Só um detalhe rápido, que por acaso estamos fazendo o que o nosso colega disse que é a melhor universidade do mundo. Não, é um histórico curso de produção que nós ministramos lá há 30 anos. Aí nós comentamos exatamente que a soja de 2019 até agora corrigiu exatamente a inflação para estar os 100, 110. É mais ou menos mesmo? Não só isso. Também tem inflação. Por exemplo, os Estados Unidos, que normalmente tem inflação de 2%, tiveram 10% num ano. Então, talvez, o milho era 4, 3, a soja era 8, 9. Talvez a gente espere que é 10% a mais que isso. Mas tem toda a dinâmica entre oferta e demanda. Então, por um lado, ela corrigiu a inflação, a gente imagina que seja um ponto de equilíbrio, mas se a gente fizer uma safra cheia de novo e não vender de novo, e a China tirar o pé, vai ficar abaixo da inflação. Então, não necessariamente, mas a gente consegue enxergar que, bom, tudo subiu, seria um patamar de preços. Exatamente. Acelerou junto com a inflação, foi o que ajudou a puxar a inflação, e agora ajustou a oferta e a demanda. Se for olhar, os estoques ainda não estão aquela maravilha, os estoques ainda estão mais ou menos, mas aquela previsão catastrófica reduziu. E aí os preços cederam, né? Nossos agradecimentos, então, aos profissionais da Granoeste por esta palestra.